Fala pessoal, Metamorfose Disruptiva na área, mais um vídeo muito interessante na minha opinião, porque eu gosto muito de fazer, tenho uma paixão por fazer isso. E para você que está chegando agora, está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse é o projeto Metamorfose Disruptiva, que tem uma página no Facebook, Metamorfose Disruptiva, e tem um canal no YouTube, Metamorfose Disruptiva. No vídeo anterior, eu falei sobre as 10 habilidades necessárias para todo profissional até 2020, sendo que a terceira delas, em ordem de prioridade, é criatividade. E eu quero fazer um vídeo, vou fazer agora, esse é o vídeo da criatividade, porque é algo que eu tenho estudado muito, gosto demais e tenho me desenvolvido muito em o meu intelecto criativo, digamos assim. Vamos lá! Eu quero começar com uma frase que eu gosto muito do Albert Einstein, que é: criatividade é a inteligência se divertindo. Olha que interessante. Criatividade é a inteligência se divertindo. Demais, né? E tem uma segunda frase do Einstein também que eu gosto muito, que é: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Vamos parar para pensar. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Elas não são excludentes, na minha opinião, são complementares. E trabalhar a imaginação é algo que a gente faz muito quando é criança, não é? E o que acontece na criatividade é que o Murilo Gun, que é humorista e também ele tem um curso de criatividade que chama Reaprendizagem Criativa. Eu fiz o curso dele no começo do ano por indicação de uma amiga minha, que é a Dudinha, Maria Eduarda. Ele fala de combinatividade e ele fala dos bloqueios que a gente vai adquirindo ao longo da vida, que estão relacionados com quando a gente é criança, a gente imagina, cria, brinca, tudo dá, tudo pode ser. Então, sei lá, uma garrafinha d'água pode virar um carrinho e assim por diante. A criatividade, ela está instaurada, a gente nasce com ela e a gente desaprende ao longo do tempo. Então, isso eu achei muito interessante quando eu me parei para pensar nesse conceito, porque de fato é muito verdade. Aí eu encontrei para fazer esse vídeo uma pesquisa que ela foi feita por dois especialistas, dois pesquisadores, um chamado George e a outra chamada Beth. Eles entrevistaram 1.600 crianças nos Estados Unidos sobre criatividade. Então o que eles fizeram? Eles avaliaram as crianças com 5 anos de idade, depois avaliaram com 10 anos de idade, e depois avaliaram com 15 anos de idade. Com aspectos de criatividade, basicamente de imaginação e criatividade, para entender o perfil comportamental dessas crianças relacionados com criatividade. E o que eles descobriram? Eles descobriram que algo que eu sempre falo, que para mim é apaixonante, eu não tenho filhos ainda, mas acompanho muito as crianças de amigos e parentes, que criança é uma fonte inesgotável de criatividade e de imaginação. Então, eles apontaram exatamente isso estatisticamente. Então, o que eles disseram? Que com 5 anos de idade, as crianças têm eles chamam de pessoas altamente criativas. Então, a favorabilidade, o percentual que te entrega uma maior quantidade de perfil criativo, quando você tem 5 anos de idade, é de 98%. Ou seja, praticamente todas as crianças têm um alto potencial criativo. Com 10 anos de idade, esse percentual cai para 30%. Somente 30%. Com 15 anos de idade, cai para 12%. E quando você se torna um adulto, você tem 25 anos ou mais, cai para 2%. Ou seja, com 5 anos de idade, você tem 98% de favorabilidade a você desenvolver sua criatividade. E quando você se torna adulto, você tem 2%. É absolutamente chocante esse percentual. E aí eu fui entender um pouco mais por quê. O que eles constataram? Que dessas diversas análises, a constatação principal é que a gente aprende a não ser criativos. Ou seja, a gente vai adquirindo bloqueios ao longo do tempo e isso vai meio que podando a gente a ser criativo. Por exemplo, não faça isso, não faça aquilo. Você tem uma ideia, não, essa ideia não dá certo. Enfim, a escola, os pais, a sociedade, os amigos vão nos bloqueando de forma que a gente vai contraindo a nossa criatividade. Só que ela está aqui. Ela precisa ser estimulada. Então, eu trouxe aqui eu quero comentar um termo que eu uso bastante. Tem um termo do Murilo que ele usa que é combinatividade, que ele junta a palavra combinação com criatividade. Junto aos dois é uma combinatividade. Eu sempre falo assim, na verdade tem não sei se isso é um conceito, é uma forma de falar que a gente tem que juntar. Junta gente boa, junta coisas. Então, a juntabilidade também é um conceito que é um conceito que eu tô falando aqui. Juntabilidade me ajuda a entregar pensamentos, ideias, projetos criativos. Por quê? Quando eu falo de juntar coisas, está relacionado com o meu repertório. Então, por exemplo, eu assisti um filme final de semana passado.
E ontem, por exemplo, eu fui na casa de um amigo e hoje eu fui numa exposição, por exemplo. Eu tive contato, fui impactado 3 vezes. E num determinado momento do meu dia hoje, eu tinha que pensar numa solução, porque criatividade é uma ferramenta para resolver problemas também, solução. E eu pensei, bom, se eu juntar uma ideia que eu tive, o filme me deu um insight de algo, com algo que eu vi na exposição, com aquilo que eu ouvi de um amigo na casa dele, se eu juntar esses três insights, 3 ideias, eu consigo criar uma solução para um problema que eu tenho. Deu para entender? Isso é um conceito simples para falar que eu junto coisas, que é a juntabilidade, juntar habilidades, juntar soluções para criar uma nova. Então, por exemplo, o Steve Jobs, ele falava muito, né? Afinal, ele não está mais aqui entre nós. Então, uma frase muito conhecida dele é: a criatividade é apenas conectar coisas. Criatividade é conectar, ligar, juntar coisas. Então, eu no Pinterest, eu encontrei um racional de criatividade que eu gostei bastante, que eu quero compartilhar com vocês, que é: a primeira coisa é, quando a gente pensa de onde vêm as boas ideias, então eu tenho tudo que eu faço, leitura, música que eu ouço, que eu experimento, eu coloco isso pra dentro do meu cérebro, ele vai pro consciente, pro subconsciente, isso vira meu repertório. Depois o cérebro verifica os padrões, e é algo que o Steve Jobs também fala no discurso que ele fez em Stanford, procura no YouTube que tem, que é Connect the Dots, conecte os pontos. Então, o meu cérebro procura padrões, ele conecta ali todas as experiências que eu tive, e quando ele liga tudo isso em algo que faz sentido, algo que eu estou pensando, pronto, eu tenho o conceito captado de fontes distintas, mas que juntos, combinados, me ajudam, me credenciam a criar algo novo. Esse é um processo tipicamente criativo, de entra informação, crio o repertório, processo ele aqui, tem um problema que eu estou procurando resolver, combino, junto, saio com uma solução. Isso é criatividade. Que interessante. Tem vários livros relacionados com o tema criatividade. Se alguém quiser, me pergunta que eu coloco nos comentários aqueles que eu já li e que eu vou ler ainda, tá bom? Isso é criatividade, gente. Adoro. Quem curtir também, comenta. Vamos falar mais sobre isso. Até o próximo vídeo. Tchau!